Paz seja convosco, irmãs. É uma grande alegria estar aqui trazendo a palavra de Deus para vocês, participando aí de mais uma escola dominical. Se tem alguma de vocês aí que não me conhece, eu me chamo Luciane, faço parte aí do grupo de professoras da igreja Ele Vive, né? E hoje eu tenho a honra de trazer aí, compartilhar com os irmãos a aula da escola bíblica dominical. Eu gostaria de, nesse momento, pedir a você que fechasse seus olhos aí na sua casa e nós vamos fazer uma oração a Deus e pedir para o Senhor para Ele abrir o nosso coração para ouvir a palavra dEle, para que nós possamos compreender, para que o nosso coração seja uma terra fértil, para que a palavra ministrada, ela penetre no nosso coração e produza resultados, frutos de arrependimento na nossa vida. Vamos fechar os olhos agora. Senhor Jesus, estamos, Pai, mais um dia, Senhor, aqui para aprender da Tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque estamos vivas, com saúde, Senhor, na Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, abrir o nosso entendimento para compreender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor não permita, Deus, que eu, Senhor, com a minha ignorância, Senhor, faça alguma distorção, Senhor, da Tua palavra, Senhor, mude algo, Deus, daquilo que o Senhor quer tratar, mas que o Senhor venha tratar na necessidade das minhas irmãs, Deus, no coração delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, essa aula eu gostaria de fazer de uma maneira um pouquinho diferente das outras, porque eu sei que agora, pela internet, né, com essas aulas que nós estamos fazendo no YouTube, nós temos conseguido atingir um número de mulheres um pouco maior do que as que frequentavam a nossa sala na igreja, né? Porque algumas irmãs não podiam estar nas aulas presenciais, e então por isso elas perderam aí alguma parte do conteúdo que nós abordamos aí nas primeiras aulas, né? Então eu gostaria de dar uma breve pincelada aí nas aulas que nós tivemos na igreja, né? E depois começar com um conteúdo novo, que o tema da próxima aula é sobre as misericórdias, né? Nós vamos aprender sobre misericórdia. Eu gostaria de compartilhar aí com as irmãs alguma coisa sobre a minha vida, né? Eu, desde que me converti, com 16 anos, frequento a escola dominical, né? Na minha mocidade, sempre frequentei a escola dominical desde que eu me converti. E também depois de casada, a escola dominical foi algo muito de Deus na minha vida, que trouxe muita coisa boa para mim, né? Por muitos anos aí nós frequentamos uma sala que tinha na nossa igreja, que se chamava Sala de Casais, que eram o pastor Orestes e a pastora Vilma que dirigiam a sala. Eram ensinamentos muito simples que eram ministrados, mas era uma coisa muito poderosa. O Senhor trabalhou grandemente na minha vida, na minha família, através dos estudos que eu aprendi na Sala de Casais, e depois fizemos alguns anos aí de estudos teológicos com a pastora Rosângela, também foi uma bênção, na Sala de Mulheres. Então, assim, Deus sempre tem tratado conosco através da escola bíblica dominical. Eu sou muito grata a Deus por ter tido toda essa oportunidade de estar aí compartilhando com os irmãos os ensinamentos, né? E o Senhor grandes coisas fez na minha vida por intermédio de coisas que eu aprendi na escola dominical. Esse ano, o pastor Daniel me convidou aí para assumir a liderança da escola dominical, e eu senti um desejo de implementar um estudo próprio da nossa igreja a respeito da Parecidos com Cristo, um tema Parecidos com Cristo, que a ideia é abordar qualidades que o Senhor Jesus demonstrou, algumas delas, né, e trazer aplicação para a nossa vida, né. Mas os irmãos sabem aí que nós temos aí um nível de conhecimento muito limitado, né, nós somos pessoas que não temos tanta instrução e tanto conhecimento, embora a gente tenha sempre muito boa vontade em fazer a obra do Senhor. Pode acontecer aí, minhas irmãs, de em algumas aulas, alguma coisa aí a gente fazer e não estar realmente bem alinhado aí com o que Deus gostaria. A gente sempre procura zelar muito pela fidelidade da palavra de Deus, mas pode acontecer, corre algum risco de em algum estudo ter algum deslize. E eu gostaria de pedir às irmãs, né, que se as irmãs perceberem aí alguma coisa de errado, que as irmãs venham ter misericórdia de nós, venham nos perdoar, venham ficar com a palavra de Deus, porque nós ministramos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa para mudar a nossa vida. Então, se em algum momento aí você perceber alguma coisinha aí que
que não está muito legal, então a gente pede que você nos perdoe, né? Porque você sabe que nós somos aí falhos, né? E ainda que a gente queira com todo afinco fazer um bom trabalho para o Senhor, pode acontecer de em algum momento aí a gente deslizar e errar, mas se você ficar com a palavra de Deus, retiver a palavra de Deus, não tem erro, né? Porque o Senhor, ele zela pela sua palavra para fazê-la se cumprir, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que o reino de Deus é uma coisa muito simples, né? O Senhor, ele trouxe um evangelho muito simples para que todas as pessoas, assim, desde as criancinhas pequenas até as pessoas adultas, os velhos, os idosos, né? Todos possam compreender a palavra de Deus, né? Desde a pessoa muito estudada até aquela pessoa que não teve oportunidade de frequentar a escola, não sabe nem ler, todas essas pessoas podem ouvir as boas novas do reino, e as boas novas podem trazer mudança para a vida delas, né? Eu lembro que uma vez um irmão contou um testemunho na nossa igreja, esse testemunho marcou a minha vida, porque ali eu entendi como o reino de Deus é uma coisa simples e eficaz, né? Esse irmão, ele contou que na época ele tinha uma filhinha muito pequena, de uns 2 ou 3 anos, um dia ele saiu para ir trabalhar, provavelmente, a esposa ficou com a filha, e num determinado horário do dia, a esposa estava com uma dor muito forte no braço, muito forte, e ela se deitou no sofá e começou a chorar, porque ela não aguentava aquela dor. E a menininha se compadeceu da mãe, chegou perto da mãe ali no sofá e disse assim: mamãe, eu vou orar por você e Jesus vai te curar. E a menininha colocou a mãozinha dela ali no braço da mãe e orou, e a mãe foi restituída, curada na hora, né? Então ali nós percebemos como o evangelho é simples e como é eficaz, né? Então eu gostaria que você realmente meditasse nisso. O que nós vamos aprender são coisas simples que provavelmente você já ouviu outras vezes em outros lugares, talvez por pessoas mais eloquentes, mais bem preparadas do que nós, mas nós estamos ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa vida, a palavra de Deus é poderosa para endireitar as nossas veredas, para mudar os nossos caminhos, e é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos, né? Eu fiquei muito alegre aí há uns 2 meses atrás, o grupo de homens da nossa igreja, quando eles fizeram o culto dos homens, eles usaram como tema humildade, que era o que eles estavam aprendendo na escola dominical. E um dos nossos irmãos muito queridos, um senhor de idade que frequenta a nossa igreja há muitos anos, ele teve a oportunidade de dar uma breve palavra, e ele disse, no meio da palavra que ele deu, que o Senhor estava trabalhando muito na vida dele através do conteúdo que ele estava aprendendo. Que antes ele não agia desse jeito, ele fazia coisas que não agradavam a Deus, mas porque ele não conhecia, mas agora ele tinha mudado, porque ele estava sendo ensinado. E quando o irmão disse isso, eu glorifiquei a Deus, porque eu vi que a simplicidade do evangelho estava alcançando o irmão. E é isso que nós queremos para a igreja, é isso que nós queremos para mim e para a sua vida. Assim como a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada, quando eu recebi a simplicidade do evangelho através da vida do pastor Orestes, naquela sala de casais, onde aqueles estudos penetravam no meu coração. É isso que eu desejo para a vida dos meus irmãos. Eu desejo que a simplicidade do evangelho alcance a sua vida e traga mudança para você. Que quando você olhar para a sua vida, para os seus caminhos, você possa reconhecer Jesus em todos eles. É esse o meu desejo, é isso que nós pensamos, é isso que nós desejamos para vocês, amém? Nós vamos aí fazer então um breve resumo sobre o que nós aprendemos na escola dominical, para que as irmãs que estão começando a frequentar as aulas agora, elas tenham pelo menos alguma noção e o nosso nível de ensino não fique desnivelado, né? Que quem entrou agora e quem entrou mais tarde tenha mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, né? A primeira coisa que nós aprendemos lá na nossa escola dominical foi sobre a mente de Cristo, né? O que é ter a mente de Cristo, né? Nós aprendemos lá, isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, se as irmãs quiserem anotar, depois as irmãs podem ler na Bíblia e comparar esses versículos. A palavra de Deus diz que existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele compreende as coisas normais da vida, né? E o homem espiritual, ele compreende as coisas naturais e também as coisas espirituais, porque nós temos a mente de Cristo, né? Então nós conseguimos aí em situações adversas ter um conhecimento espiritual diferente, né? Nós sabemos, por exemplo, que nós podemos orar a Deus e que o Senhor vai nos atender, né? Muitas vezes a pessoa lá fora que não conhece o Senhor, ela acha que quando você ora,
você está incomodando a Deus. Já me disseram algumas vezes, quando eu falo, não, eu vou orar a respeito dessa causa, eu vou apresentar isso diante de Deus. E já me disseram assim, por que você fica incomodando Deus com essas coisas? Deus tem tanta coisa importante para resolver, Ele vai ficar se preocupando com a sua vida, né? E eu sei que o Senhor, ele não somente se preocupa com a minha vida, como Ele deseja que eu conte para Ele as minhas necessidades, né? Então, isso é uma coisa espiritual. A pessoa que é natural, ela não conhece. Assim como tantos outros exemplos nós temos, né, na nossa vida prática, do que um homem natural conhece e do que um homem espiritual consegue discernir, né? Nós sabemos que nós confiamos a Deus não somente a nossa vida, como nós confiamos também as nossas decisões, né, os nossos caminhos, tudo nós colocamos o Senhor à prova. Isso é maravilhoso, né? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós queremos habitar aonde Deus habita, né? Não queremos fazer parte daquilo que Deus não faz, né? Então nós temos essa mente aí renovada, né? Então nós aprendemos ainda nessa aula sobre a mente entenebrecida, o que é uma mente entenebrecida, e esse versículo nós nos baseamos em Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Né? Nesses versículos ele diz que existem homens que eles têm uma mente entenebrecida, eles são separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, né? E nesse texto nós somos alertados a não viver como esses homens, né? Então nós não vivemos como esses homens que são separados de Deus pela ignorância. Por quê? Porque nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o Senhor. Então, quando nós conhecemos, nós não ignoramos mais, nós fazemos parte do mesmo ciclo de entendimento do nosso Deus, né? Então, nós não estamos mais separados dele, nós andamos juntos com o Senhor, né? Nós entendemos ainda que a mente, ela é um depósito, né? Ela é um depósito de coisas, é um depósito de conhecimentos adquiridos, né? Na mente nós guardamos aí as informações, nós processamos as informações, os acontecimentos, registramos as nossas memórias, aquilo que já passou na nossa vida, fica tudo registrado na nossa mente, né? A palavra de Deus diz em Mateus 15, 19, que do nosso coração procedem os maus pensamentos, procedem as mortes, os adultérios, os crimes, tudo isso procede do coração da pessoa, né? Então nós sabemos o quê? Que a pessoa, por exemplo, que comete um adultério, ela não está com uma vida perfeita, em perfeita harmonia em sua casa, e um dia ela sai de sua casa e fala, não, hoje eu vou trair o meu marido, trair a minha esposa, né? A pessoa que trai, que entra em adultério, ela já alimentou aquele sentimento de adultério no seu coração. Ela já cobiçou, ela já pensou, ela já maquinou, ela já planejou, e a palavra de Deus chama isso de gerar. Ela fala que você gera o pecado, né? Você gera aquela coisa ruim dentro de você até que uma hora você dá a luz ao pecado, né? Então a palavra de Deus diz que é do coração que procedem essas coisas, né? Nós aprendemos também ali que isso está escrito em Provérbios 4, 23, que nós devemos guardar muitas coisas, mas o que nós mais devemos guardar é o nosso coração, porque do nosso coração procedem as saídas da nossa vida, né? A palavra de Deus, ela diz assim que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então assim, o coração da pessoa armazena as coisas, a boca dela fala, né? A palavra de Deus diz em Efésios 4:31 sobre o que nós não devemos guardar no nosso coração. Então a palavra de Deus diz assim, que toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada de dentre nós, né? Então isso não tem que estar dentro de nós. Todas essas coisas, elas não podem pertencer à nossa vida, né? Nós aprendemos ainda sobre pensar bem sobre as pessoas, né? Muitas vezes a gente pensa mal sobre as pessoas, né? Uma vez eu ouvi uma ilustração de uma mulher que todos os dias ela olhava na janela da sua casa e dava de cara com o varal da vizinha. E quando ela olhava, ela dizia para o marido dela, nossa, bem, dá uma olhada na roupa da vizinha, olha como ela é porca, olha, a roupa dela é toda encardida, que coisa, dá vontade de ir lá lavar a roupa dessa mulher. E todo dia ela olhava na janela e fazia o mesmo comentário. Até que um dia, para sua surpresa, quando ela acordou e foi olhar a janela, ela viu que a roupa da vizinha estava branquinha, não estava encardida, não estava amarelada. E ela falou, nossa, até que enfim essa mulher tomou vergonha na cara. Ou então ela mudou de sabão em pó, porque a roupa dela está branquinha. E aí o marido dela falou, não, meu bem, a nossa janela é que está limpa, porque eu limpei.
Então, quer dizer, a janela dela estava suja e ela via a roupa da vizinha suja, né? Então, a mesma coisa acontece com nós. Muitas vezes nós vemos maldade nas pessoas porque a maldade está em nós, né? Então, aquilo que nós pensamos sobre a outra pessoa diz mais sobre nós mesmos do que propriamente sobre a outra pessoa, né? Em Mateus 23, 26, Jesus faz uma advertência ali para os fariseus, porque os fariseus eles tinham uma grande preocupação, eles se preocupavam demais com as aparências, né? E o Senhor Jesus diz para eles lá em Mateus 23, 26, diz para eles assim, olha, vocês se preocupam tanto com a aparência, por que vocês não limpam primeiro o interior do copo e depois o exterior? Né? Porque se o interior estiver limpo, o exterior também estará limpo, né? E é assim o nosso coração. Não adianta a gente se arrumar por fora, se embelecar por fora, ter aquela aparência de santidade, se o nosso coração não tem esses sentimentos, né? A palavra de Deus diz que quando nós limpamos o nosso coração, então aquilo que está dentro, ele irradia por fora. A palavra de Deus diz assim, olha, a alegria do coração aformoseia o rosto, né? Então o seu rosto fica bonito, você fica alegre, por quê? Porque o seu coração está alegre. Eu me lembro quando eu vim para Jesus, eu tinha aí 16 anos e eu vivia uma vida totalmente fora da presença de Deus. Andava com umas roupas muito curtas, uns hábitos muito errados, falava palavrão. Tinha uma vida totalmente fora da presença de Deus. Mas à medida que o Senhor Jesus foi tratando comigo, foi tratando no meu interior, foi derramando amor no meu coração, foi tirando aquelas coisas que eu tinha, aqueles sentimentos, eu também fui mudando por fora. Não porque me obrigaram a mudar por fora, mas porque eu tinha um desejo de mudar. Porque aquela vestimenta que eu vestia antes não combinava mais com a pessoa que eu era interiormente, né? Então, aquilo que o Senhor Jesus diz, o interior limpa o exterior. Você começa a limpar por dentro, por fora também vai ser limpo, né? Então, não é que você não tem que se preocupar com a sua aparência externa, mas antes de se preocupar com a externa, você deve se preocupar com a aparência interna, né? Então, a palavra de Deus aí já nos instruiu acerca daquilo que nós não devemos carregar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E eu vou dar então mais uma esboçada aqui rapidinho sobre o que nós devemos guardar na nossa mente, né? Em Filipenses 4:8, a palavra de Deus diz assim: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Né? Então, quando nós vamos meditar em alguma coisa, nós temos que ocupar a nossa mente com coisas que edificam. Né? Nós não podemos ocupar a nossa mente com violência, com vingança, com inveja, com ciúmes, com todas essas coisas que nos afastam de Deus. Né? Eu gostaria que você abrisse aí, se puder, em Salmos, capítulo 19, versículo 14. Salmos 19, 14. A palavra de Deus diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, quer dizer, não basta que as palavras da minha boca, as palavras que eu diga, elas sejam agradáveis a Deus, mas é necessário que a meditação do meu coração, aquilo que o meu coração medita, também seja agradável a Deus, né? E aqui nós escrevemos assim: se somos de Cristo, nós devemos deixar Cristo ser visto através de nós, né? Que nós possamos deixar que o Senhor domine a nossa mente, domine o nosso coração, e assim nós seremos dele como ele é do Pai, né? A palavra de Deus diz em João 14, 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quer dizer, se nós amamos a Deus, nós vamos guardar a palavra do Senhor, e por isso o Pai vai nos amar, né? E ele e o Pai virem para nós e fará em nós moradas, né? Isso é maravilhoso. Essa foi um breve resumo da primeira aula. A segunda aula que nós tivemos, irmãos, nós aprendemos sobre humildade. Essa aula nós começamos na igreja, nós até terminamos ela aqui no YouTube, mas não foi no canal da nossa igreja. Então não tem aí no YouTube da página da nossa igreja, não tem. Então eu vou dar um breve resumo dessa aula, né? Então humildade significa o quê? Modéstia, submissão, né? A Bíblia faz menção de humildade como sendo uma virtude característica de quem é nascido de novo, né? Não é uma qualidade dispensável, mas é essencial para o cristão. O cristão precisa ser humilde, é necessário que ele seja humilde.
A palavra de Deus diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o cristão ele não pode ser soberbo, porque se ele for soberbo, Deus vai resistir a ele, né? A humildade, gente, não quer dizer necessariamente que você seja pobre, não quer dizer necessariamente que esteja ligada à nossa condição social. Sabemos que existem aí muitos ricos que são humildes e muitos pobres que são soberbos, né? Então, em toda classe social tem gente pobre e rica, e tem gente humilde e gente soberba, né? Tanto rico quanto pobre, né? A humildade, ela está ligada a um coração bondoso que valoriza, respeita e se compadece do seu próximo, né? A gente sempre lembra aí do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que o Chris ele fala lá que a mãe dele é uma pobre e soberba, né? E nós vemos aí que existem muitas mulheres pobres e soberbas, né? Elas não são ricas, são pobres e soberbas. E também tem muito rico que é soberbo e tem muito rico que é humilde, pobre que é humilde, né? Então, a humildade, ela está ligada a um coração bondoso que valoriza, respeita e se compadece do seu próximo, né? É alguém que pode até se destacar em alguma área, mas não se sente assim, né? Alguém que até pode ser melhor que os outros em alguma área da vida, mas ele consegue manter a humildade, consegue manter a modéstia, né? Nós aprendemos aqui muitos exemplos, nessa aula nós aprendemos muitos exemplos sobre Jesus, sobre como Jesus era humilde, sobre como Jesus se sujeitava a Deus, né? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele tinha, a humildade fazia parte do caráter de Jesus, né? Não era uma humildade falsa, era um comportamento legítimo que fazia parte do caráter de Jesus. Ele não precisava ali se esforçar para ser humilde, porque a humildade fazia parte dele, né? Em Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade dele vinha do coração dele, né? Jesus começou a sua vida aqui na terra, e a Bíblia diz em Lucas 2:7 que Maria deu à luz a seu primogênito, né? Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles numa estalagem. Né? Então pensa bem, Jesus ele era o Filho de Deus, era a criança mais importante que podia ter nascido nessa terra, que já nasceu nessa terra, foi o Senhor Jesus. Né? E aonde ele nasceu? Ele nasceu no lugar onde os animais dormiam, que era o último lugar que podia se ter. Né? Deus não preparou para eles ali um hotel, Deus não preparou para eles ali uma outra coisa, Deus permitiu que ele nascesse ali. Então quando eu penso nisso, me leva a muita reflexão, porque eu falo assim, quantas vezes a gente acha que porque a gente é servo de Deus, a gente não tem que passar por nenhuma tribulação, né? A gente tem que ter a vida boa o tempo todo, e na verdade, muitas vezes nós somos provados pelo próprio Deus, né? Muitas vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam na nossa vida, para forjar o nosso caráter, para trabalhar em nós, né? Então, que nós venhamos entender que o amor de Deus não depende da nossa condição atual, o amor de Deus é muito maior que isso. Né? Eu tenho certeza que Deus amava Jesus, a Bíblia diz que ele era a coisa que Deus tinha de mais precioso, e o Senhor deu ele para nascer na terra, e ainda assim ele nasceu numa estalagem. Né? Ainda ele sendo a criança mais especial que podia ter nascido na terra, ele nasceu numa estalagem. Ele não nasceu numa estalagem, ele nasceu numa manjedoura. Né? Ele não foi aliviado para ele, né? Ele nasceu ali onde os bichinhos dormiam, foi ali onde ele nasceu. Então eu penso assim que Deus, quando ele dá esse exemplo, uma das razões, né, é para nos mostrar que não é aonde nós nascemos que determina quem nós vamos ser, né, que determina o nosso valor, né, nem aquilo onde nós nascemos, a família que nós nascemos, e nem também os bens que nós possuímos, né. A salvação, ela abrange todas as pessoas, desde as pessoas mais pobres até as pessoas mais ricas, né. O Senhor quer alcançar todos que conseguirem ouvir a tua voz, né. Então Jesus, ele nasceu ali de uma maneira muito simples, numa manjedoura, e foi o Rei dos Reis, foi o nosso Rei que conquistou a nossa salvação. E a palavra de Deus diz que até a sua morte o Senhor, ele foi humilde, né? Em Isaías 53:7, quando o profeta ali prediz sobre a morte de Jesus, ele diz assim que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Né? Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, assim, desde quando ele nasceu até quando ele morreu, ele se manteve humilde, né? O Senhor Jesus, ele dizia que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir.
né? Então, muitas vezes a gente não quer servir, né? A gente quer ser servido, mas a palavra de Deus diz que é uma bênção você servir, né? Melhor é o que serve do que o que é servido, né? Então, nós aprendemos aí, nesse breve resumo sobre a aula de humildade, nós aprendemos que quanto mais humilde nós formos, mais parecidos com Cristo nós seremos, né? Então, que nós possamos manter a humildade, saber que quando nós estamos sendo humildes, nós não estamos nos desvalorizando, né? Quando nós estamos sendo humildes, nós só estamos querendo imitar o Senhor Jesus. Nós estamos querendo ser parecidos com Ele. É muito bom quando a gente tem a certeza de que nós estamos indo aí por um caminho certo, né? Andando na presença de Deus, né? Imitando o Senhor. É maravilhoso. Essa foi a segunda aula. Então, a primeira aula foi sobre a mente de Cristo, aprendemos as coisas sobre a mente de Cristo. A segunda aula foi sobre a humildade. A terceira aula, irmãs, foi uma aula sobre o amor, né? Nós aprendemos aí sobre o amor, aprendemos sobre o amor humano, aprendemos sobre o amor de Deus, né? Aprendemos sobre o amor ágape, que é o amor de Deus, e aprendemos sobre o amor incondicional. Essas 3 aulas, elas estão aqui no nosso canal no YouTube da igreja, né? Foram 3 aulas que a pastora Rosângela ministrou, foram aulas muito abençoadas, onde nós aprendemos bastante aí sobre o reino de Deus, né? Foi uma bênção mesmo. E nós aprendemos ali que o amor de Deus, ele é incondicional, que não depende de nós, não dependeu de esforço nenhum, foi uma graça imerecida, o Senhor nos alcançou. Nós aprendemos que antes ainda, quando nós éramos pecadores, o Senhor já nos amava, né? Nós aprendemos que nós amamos Ele porque primeiro Ele nos amou, né? Assim como uma criança quando nasce, que ela não conhece os pais, mas ela vai para casa e ela é amada. Quando ela cresce, ela passa a amar a sua família, porque ela foi amada, né? Assim somos nós, né? Quando nós não fazíamos ideia de quem era Deus, o Senhor nos amou quando estávamos no nosso pior estado, né? Então, por isso que nós amamos Ele, porque primeiro Ele nos amou, né? Nós aprendemos ainda que o amor, ele é demonstrado através de ações, né? Em Efésios 5:2, a palavra de Deus diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou em sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, nós sabemos que Jesus nos amou por quê? Porque Ele se entregou em sacrifício, em cheiro suave pela minha e pela sua vida, né? Depois dessa aula que nós aprendemos sobre o amor, que você pode ter acesso aí se você ainda não assistiu, nós tivemos uma aula, um estudo completo aqui no YouTube sobre oração. Também comparando com a vida de Jesus, com os exemplos que Jesus deixou, né? Esse tema oração foi um tema composto aí por 3 aulas, né? Quem ministrou foi a pastora Juliana, está aí também no YouTube, é uma bênção. Se você não assistiu, por favor assista, né? E nós aprendemos muita coisa edificante sobre oração. Uma das coisas aí que me chamou muita atenção é o que nós lemos lá em Lucas 6, versículo do 12 ao 16, que fala sobre quando Jesus foi escolher os seus discípulos, né? Ele fez a escolha dos discípulos após ter passado uma noite orando, né? Isso nos remete à importância que tem em você buscar a Deus para tomar as decisões da sua vida, né? Se você quer ter segurança, a palavra de Deus diz assim: aquele que me der ouvidos habitará seguramente e livre estará do temor do mal. Então, se você quer ter segurança nas decisões que você vai tomar, no caminho que você vai seguir na sua vida, o que você deve aceitar, o que você deve rejeitar para você, então você deve buscar a Deus para que as suas decisões elas sejam acertadas, né? Depois também um outro exemplo que me chama a atenção é que Jesus até o fim, né, até o último momento de sua vida ele esteve orando a Deus, né? Até o último momento, em Hebreus 5:7 diz que quando ele estava para morrer, ele ainda clamou aquele que o podia livrar da morte, né? E a palavra de Deus diz que ele foi respondido. Nós sabemos que ele não foi respondido com o consentimento de Deus, mas Deus ainda ouviu ele e disse não, porque ele precisava morrer por nós. E ele foi obediente, padeceu por aquilo que ele obedeceu, né? Então, assim, o Senhor Jesus, ele sempre esteve em oração. Até os seus últimos momentos, ele esteve em oração, confiando a sua vida a Deus, né? E assim temos que ser nós, né? Até o último momento da nossa vida, nós temos que ter a nossa vida nas mãos de Deus, né? Eu me lembro quando nós tínhamos aí a irmã Elisa, quando a irmã Elisa estava para falecer, nos últimos dias aí de vida dela, que nós fomos visitá-la, né? Eu fui com a Toninha, uma irmã nossa da igreja,
e as minhas filhas, e a Karen, e ali foi muito alegre. A irmã Elisa estava muito mal, mas ela ainda terminou orando e abençoando as nossas vidas. Então, a gente percebe que a pessoa, quando ela é de Deus, até os últimos instantes da vida dela, ela gasta na presença de Deus, né? E foi assim com o Senhor Jesus, né? Até os últimos minutos ali, ele esteve na presença de Deus, né? E foi para a glória, e graças a isso nós somos salvos e libertos, né? E aí, a semana passada, nós tivemos uma aula também muito abençoada, que também está aqui no nosso canal, com a irmã Amélia, né, que nós aprendemos aí sobre o perdão, né? Nós aprendemos aí que o perdão é uma remissão de pena, né? Nós aprendemos que o perdão é uma decisão, que o perdão não é que nós esquecemos aquilo que está acontecendo, mas o perdão é que nós consideramos aquilo que aconteceu, mas escolhemos perdoar a pessoa que nos ofendeu, né? Nós aprendemos aí que não é possível ter uma vida saudável espiritualmente, nem emocionalmente, se não tivermos, se guardarmos mágoa no nosso coração. Nós não podemos conviver com isso, né? É uma coisa, a falta de perdão é uma coisa que o ser humano não consegue conviver com isso de forma saudável, não tem como você conviver com isso, né? Nós aprendemos aí que quando nós não perdoamos, nós tomamos o pecado do outro para nós, né? Nós ficamos prisioneiro daquela pessoa que nos ofendeu, né? Nós aprendemos aí que muitas vezes a pessoa faz um mal pra gente no passado, e pelo fato da gente não perdoar essa pessoa, a gente passa carregando esse pecado aí em nós, esse fardo em nós por muitos anos, né? Então, às vezes a pessoa fez um mal para nós no passado, e porque nós não conseguimos perdoar, esse mal continua fazendo mal hoje, né, e no futuro. Então, a melhor forma da gente se livrar disso é perdoando, né, tirando isso do nosso coração e seguindo aí com a vida que Deus planejou para nós, né? Nós aprendemos aí também sobre a palavra de Deus. Ela diz lá sobre uma parábola que chama a parábola do credor incompassivo, né, que fala que um rei perdoou o seu servo que lhe devia uma fortuna enorme, impagável, e esse servo não perdoou seu conservo que lhe devia muito pouco. E aí nós aprendemos o quê? Que esse servo, ele não tinha noção de quanto era a sua dívida, né? Porque quando ele procura o rei para dizer assim, olha rei, tenha paciência comigo e tudo te pagarei, ele não faz ideia que a dívida dele é impagável. A dívida dele era impossível de ser paga, ele não conseguiria pagar nenhuma fração considerável dessa dívida, ainda que ele trabalhasse aí 100 anos, por isso ele não conseguiria pagar uma fração considerável da dívida. Então ele não tinha, ele sabia que ele devia, mas ele não fazia ideia de quanto era essa dívida, né? Então por isso que quando ele encontra com o seu conservo, que o seu conservo lhe deve uma quantia infinitamente menor do que a que ele devia, ele não perdoa. Por quê? Porque ele não sabe, não faz noção do quanto ele foi perdoado. Então a melhor forma de nós considerarmos o perdoar o nosso irmão é quando nós olhamos para a nossa vida e vemos o quanto o Senhor nos perdoou. Nós éramos dignos do inferno. Não é porque você não roubava e não matava que você era uma boa pessoa. Sem Jesus nós não somos nada, né? Nós íamos para o inferno, nós estávamos caminhando para o inferno e o Senhor nos resgatou. Então a nossa dívida, ela foi perdoada e era uma dívida impagável. Então por isso que nós temos que considerar sempre perdoar as dívidas dos nossos irmãos, né? Porque a palavra de Deus diz que uma coisa está ligada à outra, né? Quando nós perdoamos, nós somos perdoados, né? A gente vê ali que nessa parábola do credor incompassivo, esse servo, ele foi mandado para a prisão, mas ele não foi mandado para a prisão porque ele devia, não era pela dívida dele, a dívida dele tinha sido perdoada. Ele foi mandado para a prisão porque ele não perdoou o conservo dele que lhe devia uma fração muito menor, né? E aí nós aprendemos ainda semana passada que existem vários tipos de ofensa, né? Existem ofensas que são feitas de palavras, enfim, até existem casos que são gravíssimos, como assassinato, como um estupro, como alguém que te causa um grande dano. Eu conheço, por exemplo, um caso de um irmão que ele perdeu a sua casa porque ele foi fiador de um outro irmão que não pagou o aluguel e ele perdeu a sua casa para morar com a sua família. Então, realmente é uma coisa muito difícil de você perdoar alguém que causou para você um dano desse, né? Que te causou um prejuízo desse tamanho, que tirou a vida de alguém que você ama, que fez um mal a alguém que você ama. Mas a palavra de Deus diz que quando nós perdoamos, nós não estamos deixando que a justiça não seja feita, né? Se a pessoa ela cometeu um crime, se ela cometeu algo muito sério, ela vai dar conta com Deus daquilo. O Senhor vai fazer justiça.
Quando nós perdoamos, nós estamos tirando a justiça da nossa conta e entregando ela para aquele que sabe fazer justiça, que é o Senhor. Né? Em Romanos 12, do 19 a 21, a palavra de Deus diz que nós temos que dar lugar à ira. Eu gostaria que você abrisse aí. A irmã Amélia disse isso a semana passada, mas eu considero esse tema extremamente importante, porque a falta de perdão, ela pode custar a nossa salvação. Por isso eu achei importante, e também consequência da aula que nós vamos, do novo tema que nós vamos estudar, eu considerei dar mais uma pincelada em algumas coisas dessa aula. Né? Em Romanos 12, do 19 ao 21, a palavra de Deus diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Né? Então, o que é? Quando você dá lugar à ira, o que você está fazendo? Você está pegando aquela conta daquela pessoa, está tirando das suas costas e está dando para Deus. Você não está rasgando a conta e jogando fora, você está transferindo aquela conta para Deus. Então, a pessoa, ela fez uma coisa terrível, ela vai dar conta com Deus. Ela não vai dar conta comigo, porque a minha justiça é traço de imundícia perto da justiça de Deus. Então, você tira da sua vida essa bagagem, você libera essa pessoa da sua vida, e aquilo que ela fez, se tiver que ter consequências, vai ter consequências com Deus, né? Nós aprendemos ainda algumas formas aí, alguns comportamentos, alguns padrões de comportamento que nós temos que adotar quando nós tivermos que pedir perdão ou tivermos que perdoar alguém, né? Então, assim, quando você vai pedir perdão, você tem que fazer isso sempre com humildade, né? Então, antes de você pedir perdão, você não vai pedir perdão por obrigação, porque o pastor mandou pedir perdão, porque o irmão mandou pedir perdão, não. Você vai pedir perdão por quê? Porque você está arrependido. O perdão, ele não pode ser uma coisa da boca para fora. Então, você não pode chegar em alguém que você ofendeu de forma arrogante para pedir perdão, porque Deus, ele não vai operar, né? Então, você tem que estar com o coração humilde. Se por acaso você não tiver esse sentimento genuíno de humildade no seu coração, de arrependimento verdadeiro para pedir perdão para o irmão, então você ora mais um pouco, e quando você tiver convicção de que Deus realmente está te incomodando para pedir perdão, aí você vai com sinceridade, com humildade e pede perdão para o irmão. A segunda coisa que nós aprendemos sobre forma de pedir perdão é que o perdão, ele deve ser pedido de forma específica, né? Nós nunca devemos usar frases assim como: eu queria que você me desculpasse se de alguma forma eu pisei na bola com você, porque normalmente quando você vai pedir perdão é porque você já sabe exatamente o que você fez, né? Então você chega no irmão que você vai pedir perdão e fala assim: olha, irmão, naquele dia eu falei isso com você, eu falei de propósito, eu falei por mal mesmo, eu quis te ofender, eu quis te ferir, e eu gostaria que você me perdoasse, eu estou arrependido. Assim, né, de forma direta, falando exatamente o que aconteceu. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós não devemos nos justificar. Então você chega na pessoa, pede perdão, sem justificativa, sem responsabilizar ela por parte do erro, simplesmente assume a culpa e diga: olha, eu fiz isso, me perdoa, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado com você assim, eu não devia ter agido dessa forma. E assim, com a simplicidade, né, com humildade, com verdade, o Senhor vai operar e vai ficar tudo bem aí entre você e esse irmão que te ofendeu ou que você ofendeu. E se alguém vier te pedir perdão, se você foi ofendido por alguém e essa pessoa vier pedir perdão, ainda que seja uma ofensa difícil de perdoar, você deve se esforçar para perdoar. Por quê? Quando você não perdoa, a pessoa se arrepende, pede perdão, e você não perdoa, aquele pecado, aquele peso daquele pecado passa a ser seu. Porque a pessoa se arrependeu, ela já pediu perdão, não há mais nada que ela possa fazer. Não dá para ela voltar atrás e reconstituir a cena e fazer diferente. O máximo que ela pode fazer é pedir perdão. Então, se ela pediu perdão e você não perdoar, aquele peso vai ficar sobre você, porque aquela pessoa está dissolvida, porque ela fez a parte dela. Então, você tem sempre que se esforçar para perdoar. Uma outra coisa que nós aprendemos é que depois que você perdoou, o irmão pediu perdão, perdoou, não levanta mais a questão. Deixa para lá, esquece isso, segue em frente, porque se você ficar renovando a questão, aí você não perdoou, né? Então, se você se arrependeu, já era. Se a pessoa que te machucou, que te feriu, ela não se arrepende, então você deve orar a Deus para que você consiga perdoar essa pessoa mesmo sem ela se arrepender.
né? Você sabe assim que a pessoa, ela não se arrependeu por ter te ofendido, ela está cega espiritualmente. Então você pede a Deus que o Senhor trabalhe na sua vida para que você possa aí liberar essa pessoa disso que ela fez com você, porque realmente ela não tem noção daquilo que ela está fazendo, né? A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus ele estava ali na cruz do Calvário para morrer por nós, né? Ele disse sobre os acusadores dele, as pessoas que estavam fazendo aquelas coisas lá com ele. Ele disse assim: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que elas fazem, né? Então o Senhor Jesus ele disse isso sobre elas, e é a mesma coisa. Uma pessoa que nos ofende de qualquer jeito, né? Sem razão, sem motivo, é uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo. Ela faz aquilo ali meio que sem saber o que ela está fazendo. Então, nós temos aí que fazer essa oração mesmo que Jesus fez. E dizer: Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa por isso que ela tem feito para mim. E agora nós vamos iniciar o tema de misericórdia, né? Nós vamos aí começar a aula de misericórdia. E nós vamos começar agora e provavelmente vamos terminar na próxima aula, né? Vamos deixar o Senhor trabalhar. O tema-chave, o versículo-chave desse estudo está em Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, ó: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? A palavra misericórdia no hebraico, ela vem da junção de duas palavras, né? Uma palavra que é miseratio, que significa compaixão, e uma palavra que chama cordis, que significa coração. Então, essa palavra misericórdia, literalmente, ela significa coração compadecido, né? O significado de misericórdia aí pelo nosso dicionário é lançar o coração na miséria de alguém, né? É se compadecer intimamente do sofrimento de alguém, né? Se colocar na posição daquela pessoa que sofre. E isso é misericórdia, quando você consegue ver alguém sofrendo e você consegue se colocar naquela posição, sentir a dor daquela pessoa por aquele sofrimento que ela está passando, por aquela situação que ela está passando. Nós sabemos que algumas causas aí realmente mexem com a gente, né? E é para mexer mesmo, né? A palavra de Deus diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram, né? Então, o que nós devemos agir com misericórdia aí sobre o nosso irmão que sofre, né? Sentir aí as dores dos nossos irmãos, né? No livro de Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 14 ao 16. A palavra de Deus diz assim, ó: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui o que está dizendo, quando nós aprendemos que o ter misericórdia é se colocar na posição do que sofre, Jesus, ele se colocou na nossa posição, né? A palavra de Deus diz que ele é como nós, por isso ele pode se compadecer de nós. Por quê? Porque ele veio ao mundo e em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, né? Então, por isso que ele pode se compadecer de nós, porque ele veio à terra como um homem e ele sofreu as tentações que nós também sofremos, né? O contrário de alguém que é misericordioso seria alguém que é impiedoso, alguém que não se compadece do outro, alguém que julga com dureza, né? Que não consegue se projetar ali na situação dos outros, né? Dizem que os psicopatas, eles são assim, né? Eles não conseguem se compadecer de ninguém, né? Por isso que a gente até brinca, né? Que eu li aí uma coisa na internet que dizem que a pessoa que abre a boca, ela não é psicopata, né? A pessoa que nós temos uma coisa que é chamada de neurônio espelho. Então, o que é isso? É quando alguém abre a boca, você vê alguém abrindo a boca e você automaticamente tem desejo de abrir a boca, né?
Aposto que tem alguém aí do outro lado que só de eu dizer já está querendo abrir a boca. Por quê? Porque você, de certa forma, a sua mente, ela, de certa forma, ela se liga com a daquela pessoa que está abrindo a boca, e por isso você vê alguém abrindo a boca, você também abre a sua boca, né? Então, dizem que os psicopatas, eles não têm isso. Por quê? Porque eles não têm nenhuma empatia com ninguém, né? Eles não conseguem se compadecer de ninguém, eles não conseguem sentir nada por ninguém. Então, a pessoa, a gente até brinca lá onde eu trabalho, que quando alguém abre a boca e fala, bom, graças a Deus você não é psicopata. Por quê? Porque a pessoa, ela consegue se espelhar ali no outro, né? E existem algumas pessoas que elas não conseguem se espelhar nos outros. E eu não estou dizendo que todo mundo que é impiedoso é psicopata, mas o que eu estou querendo dizer é que o contrário de quem é misericordioso é impiedoso, né? O impiedoso, ele é o contrário de quem é misericordioso, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 11, versículo 17. Provérbios, capítulo 11, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Em outra versão diz assim: o misericordioso faz bem para a sua própria alma, mas o cruel aflige a sua própria carne. Né? Então, o contrário de misericordioso é cruel, impiedoso, né? Ser misericordioso, gente, é agir sem interesse, né? Ajudando quem? Aquela pessoa que não tem condições de te retribuir, aquela pessoa que não vai conseguir te pagar, né? Eu lembro com muito carinho de um irmão que fazia parte do nosso rebanho, que era o irmão Nivaldo. O Senhor já levou ele. E o irmão Nivaldo era um irmão todo carrancudo, mas ele era extremamente generoso, ele era extremamente bondoso. E eu conversando aí com a filha dele, ela me disse uma vez que quando alguém passava ali, tinha uma oficina mecânica, e quando alguém passava na oficina mecânica vendendo o que quer que fosse, ele comprava tudo só para ajudar aquela pessoa. Porque às vezes ia de mulher lá vendendo pano de prato, tinha 20, 30 panos de prato, o irmão Nivaldo arrematava todos aqueles panos de prato, depois não sabia nem o que fazer com aquele monte de pano de prato, mas era só para abençoar a vida daquela pessoa, né? E esse irmão, ele era tão bom, ele era tão caridoso, era um homem tão misericordioso, que eu me lembro que quando ele morreu, no dia que ele morreu, ele foi numa loja de calçado, comprou calçado para a família dele inteira. Abençoou os filhos, abençoou os netos, com calçado novo, e esse irmão morreu nesse dia, né? Ele estava sempre fazendo coisa boa para todo mundo, mas nesse dia do calçado foi o dia que ele morreu. E eu me lembro de estar no cemitério, né, no velório do nosso irmão, e alguns irmãos comentando ali que foram trocar ele, foram separar as roupas dele para trocar ele, e o irmão tinha apenas um par de sapato, né? Então, quer dizer, ele tinha um par de sapato para ele, mas abençoava aí todo mundo que aparecia sem sapato, né? Ou todo mundo que ele queria, que ele via, que ele podia abençoar. Então, ele era misericordioso, ele ajudava as pessoas, mesmo aquelas que não tinham condições de retribuir, né? São as marcas de amor que a gente consegue observar aí, os frutos, né? De piedade, de misericórdia que a gente consegue observar aí na vida dos nossos irmãos, né? Em Lucas 14, o Senhor Jesus diz assim, que nós devemos fazer o bem para aquelas pessoas que não podem nos retribuir, que não podem nos pagar, né? Quando nós fazemos isso, quando nós agimos com misericórdia sobre a vida daquela pessoa que não tem condições de nos retribuir, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos construindo um tesouro no céu, né? Em Mateus 6, versículo do 19 ao 20, Mateus 6, versículo do 19 ao 20. A palavra de Deus diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, quando você faz bem para alguém que não pode retribuir, um bem anônimo, porque as coisas de Deus, todas as virtudes aí que nós aprendemos de Deus, elas têm que ser legítimas. Não adianta a gente fazer isso para alguém ver,
para alguém saber, não, tem que ser assim de coração mesmo, tem que ser coisa genuína, né? E a Bíblia fala que quando você der com a direita, que a esquerda não saiba, né? Que seja assim, que você faça uma coisa assim genuinamente para ajudar um irmão, para abençoar um irmão, sem que ninguém saiba, sem que ninguém fique sabendo disso. Você está construindo um tesouro no céu, né? Quando nós entendemos e nos movemos para suprir a necessidade de alguém, nós estamos agindo com misericórdia, né? Então, isso é misericórdia, quando você se move, quando você age para suprir a necessidade de alguém que está precisando. Então, a misericórdia, ela é um sentimento, né? A palavra de Deus diz que nós temos entranhas de misericórdia, né? Ela é um sentimento, mas ela precisa ser acompanhada de ações. Nós vemos pessoas que se compadecem, que conseguem se compadecer da vida dos outros, mas elas se compadecem e não fazem nada por isso. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma pregação muito boa de uma irmã chamada Edmeia Williams. Se você não conhece, procura aí no YouTube. É uma senhora muito abençoada, traz umas ministrações muito poderosas. E ela estava trazendo uma ministração e ela contou um caso e eu vou reproduzir esse caso aqui para as irmãs. Ela disse que tinha um irmão da igreja, eu acredito que um pastor, talvez, ele estava passando por uma rua e ele viu uma criança aí com fome e ele sentiu no coração de levar essa criança até uma padaria e comprar um lanche para a criança. E ele fez isso. Levou a criança até um lugar e comprou um lanche para a criança e saiu com a criança comendo o lanche toda feliz. Chegou na porta ali da padaria, tinha um cachorrinho de rua e o menino pegou ali o lanche e dividiu o lanche ao meio e deu ali metade para o cachorrinho comer e ficou comendo metade do lanche. E o irmão achou um absurdo, porque na verdade ele gastou dinheiro com o menino, ele não ia gastar dinheiro com o cachorro. E aí ele pegou e falou pro menino, mas e aí, você vai dar o lanche pro cachorro? Meio indignado assim. E aí o menininho olhou pro pastor e falou, mas ele tá com fome. Então quer dizer, o menino teve misericórdia do cachorro. Por quê? Porque ele sabia o que era fome. E ele conseguiu ver que naquele cachorro tinha fome. E ele preferiu o quê? Ele preferiu dividir o lanche dele, embora que a fome dele era suficiente para comer aquele lanche inteiro, mas ele preferiu dividir o lanche dele com o cachorrinho do que comer e ver o cachorrinho passando necessidade. Então, quer dizer, isso é misericórdia. Misericórdia é quando às vezes você não tem tanta coisa, mas o que você faz? Você divide aquilo com essa pessoa, né? Eu tenho um bom exemplo de misericórdia, eu louvo a Deus, porque assim, desde que eu nasci, eu sou cercada de muita gente misericordiosa, né? A gente frequenta aí a minha mãe é uma mulher muito misericordiosa. A minha mãe é conhecida no bairro que ela mora como uma assistente social do povo, né? Todo mundo que precisa de qualquer coisa bate a casa da minha mãe, muitas vezes ela não tem, e ela sempre diz, para mim eu não tenho coragem de pedir, mas para qualquer outra pessoa eu tenho. Então se for para ela não pede, mas se for para os outros, ela está pedindo para todo mundo aí para ajudar. E graças a Deus o Senhor tem suprido todas as necessidades dela, né? E na nossa igreja, né, o nosso pastor Orestes era um homem muito misericordioso, muito bondoso. O pastor Orestes, você não podia dizer para ele assim, nossa, pastor Orestes, que bonita a sua camisa, que ele já falava assim, quer para você? Né? Então, no meu trabalho também, sou cercada de pessoas misericordiosas e é muito maravilhoso quando nós percebemos a misericórdia, as pessoas agindo com misericórdia, né? E nós percebemos assim que quando nós agimos com misericórdia com alguém, o próprio Deus age com misericórdia conosco, né? Então nós plantamos a misericórdia na vida de alguém e Deus devolve essa misericórdia para nós, né? A palavra de Deus disse ali, quando nós lemos o primeiro versículo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Não é misericórdia daquele que nós ajudamos, né? Nós vamos alcançar a misericórdia de Deus, que é muito melhor, né? Quando nós agimos com misericórdia, nós estamos semeando com sementes espirituais, né? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, versículo 6. Irmãs, me perdoem aí porque eu tenho essa mania de repetir. Toda vez que eu falo um versículo, eu repito a referência de novo, é um hábito. Diz assim, ó, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Então, o que é isso? Que quem semeia muito, também ceifará muito. Quem semeia pouco, também ceifará pouco. É maravilhoso a
a lei da semeadura aí quando a gente age com misericórdia, né? Então nós aprendemos aqui que quando nós semeamos aos homens, a nossa colheita vem de Deus, né? Quando nós agimos com misericórdia com o nosso semelhante, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Provérbios 14, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: aquele que oprime o pobre censura o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos necessitados. Então, aquele que não ajuda o pobre, que censura o pobre, né? Que oprime o pobre, censura aquele que criou o pobre, mas aquele que honra o pobre, aquele que honra o Senhor tem misericórdia dos necessitados. Então, se você tem misericórdia dos necessitados, é porque você está também honrando o Senhor, né? Então, nós aprendemos aí que quando nós somos pessoas de Deus, nós temos que ser misericordiosos, né? Nós temos que ver o sofrimento dos outros, nós temos que nos compadecer com o sofrimento dos outros, nós temos que ser solidários, né? A palavra de Deus fala que nós temos que ajudar de acordo com a nossa força. Então, meu irmão, o que Deus quer moldar em nós é um caráter aí misericordioso, né? E essa parte aí que nós aprendemos foi apenas a introdução da aula de misericórdia. A semana que vem nós vamos continuar com esse conteúdo. A semana que vem nós vamos aprender aí sobre as misericórdias de Deus, o que é a misericórdia de Deus, né? Como a misericórdia de Deus nos alcança, né? Nós vamos aprender também sobre exemplos que o Senhor Jesus deixou a respeito de misericórdia, e nós vamos aprender uma coisa muito importante, que é como exercitar a misericórdia nas nossas vidas, né? Então, esses aí são os tópicos da próxima aula que nós vamos aprender, e eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, meditasse no que você aprendeu hoje. Você que tem interesse aí em aprender mais do Senhor, que você continue frequentando as aulas, né? Eu gostaria de dizer que eu tenho muita alegria em saber que existem pessoas novas que estão participando conosco, as irmãzinhas que não podiam ir na aula na igreja. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu desejo que vocês permaneçam firmes aí com o Senhor, e que o Senhor continue a trabalhar na sua vida, assim como o Senhor tem continuado na minha vida. Jesus é maravilhoso, né? E nós temos tudo que nós precisamos quando nós temos Jesus, né? Senhor Jesus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Senhor, encerramos essa aula para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração a Tua palavra. Fala com as minhas irmãs, Deus, que essa semana seja uma semana abençoada para cada uma delas. Abençoa a família, abençoa o lar, abençoa os maridos, os filhos, as casas, Senhor. Deus, que nós aprendamos, Senhor, contigo a ser misericordiosos, Pai, que quando nós tivermos oportunidade, Senhor, que nós saibamos agir com misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a
posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia